Continuando o nosso curso, pessoal, vamos falar hoje sobre o ícone Meu Computador. O ícone Meu Computador, ele pode ser visível na área de trabalho, tá? Para os usuários que não estiver na área de trabalho, né, veja a aula anterior que nós mostramos como poder exibir ele, como poder excluir ele daqui, tá? E pode ser acessado também através do menu iniciar. Clicando na opção iniciar, você vai ter aqui no painel direito aqui a palavra computador. É o mesmo ícone, são atalhos diferentes. Então ele pode ser acessado tanto por aqui, tá? Quanto pelo atalho aqui, ok? Quando você acessa o ícone Meu Computador, né, com um duplo clique ou seleciona ele, pressiona Enter, é aberto a janela do item computador. Dentro dessa janela, você pode mover, você pode maximizar, fechar, minimizar, né? Você pode redimensionar todas as opções que nós já estudamos até o momento, tá bom? Quando você abre esse item, dentro dessa janela, ela é conhecida como Explorer, tá? Vamos estudar ela mais detalhada à frente, mas eu vou dar noções básicas de trabalho para você. Essa janela, ela é dividida em dois painéis, o painel direito e o painel esquerdo. Qual a finalidade de cada um deles? Dentro do painel esquerdo, você vai visualizar as estruturas de pastas e drivers. Ou seja, aqui dentro você pode visualizar pastas do seu computador e drivers. O que são drivers? Drivers, pessoal, são as unidades de disco rígidos, são unidades de CD, DVD, gravadoras, unidades mapeadas, pendrive, cartão de memória. Então tudo isso você vai verificar tanto nesse painel quanto nesse painel. Já esse painel de cá, além de mostrar todas as opções que são visíveis no nosso painel esquerdo, você também consegue visualizar os arquivos, coisa que você não visualiza no painel esquerdo. Então, a diferença entre os dois painéis é que no painel direito é possível visualizar arquivos e no painel esquerdo não, somente as estruturas de drivers e pastas, ok? Dentro dessa primeira divisão aqui, que é a maneira que está organizado, nós temos as unidades de disco rígido. O que são os discos rígidos? É o HD, é um disco que está dentro do seu computador, tá? O qual no momento está dividido em 3 unidades. Possivelmente esse computador lá dentro, ele pode ter um único disco dividido em 3 unidades, ou pode ter 2 discos, ou até 3 discos dentro dele. Tá bom? Aí vai depender, isso é uma opção pessoal de cada usuário. O que é certo é que todo computador sempre vai ter o disco local C. Por quê? Porque o disco local C é o local onde é instalado o sistema operacional. No caso nosso, que é o Windows 7. Então, dentro da unidade C se encontra o sistema operacional. Qual que é a finalidade do usuário dividir o disco em mais unidades? Para poder armazenar arquivos, certo? Sendo que estes possa ficar arquivado, não correndo risco em uma futura formatação que esse seja perdido. Ou seja, quando o usuário, esse computador que nós estamos usando, pegar um vírus e houver a necessidade de reinstalá-lo de novo, de limpar a unidade, de formatar tudo de novo, todo esse procedimento vai ser realizado em cima da unidade do disco local C. As demais unidades não serão alteradas. Então, dividir o disco é uma vantagem, tá? Para que você possa guardar os seus arquivos, minimizando o risco de perda, tá? Embora, pessoal, o seguro é você ter um backup de todos os seus arquivos fora do computador, seja isso em pendrive ou em HD externo, né? Caso esse disco seu queime, você vai perder as informações de todas as unidades. Caso o seu computador seja roubado, seus arquivos também serão perdidos. Então o ideal é que você faça backups frequentemente, tá? Seja esse backup feito em um pendrive ou um HD externo, como já foi dito. Esse termo backup, né, vocês devem ter visto no curso anterior. Quando eu falo backup, seria uma cópia de segurança. Ou seja, além de vocês ter o arquivo local no seu disco rígido, você tem uma cópia em um disco externo, fora do computador, tá bom?
Nessa segunda parte aqui, ó, são o local onde estão disponíveis os dispositivos de armazenamento removíveis, né? No caso aqui, ó, nós temos uma unidade de CD e uma unidade de Blu-ray, tá? Que é um gravador de Blu-ray que eu tenho na minha máquina. Então, são duas unidades de disco, tá? São como se fossem duas gravadoras de CD. Uma de CD e uma de Blu-ray. E é nesse local também que nós conseguimos visualizar unidades removíveis como HD externo, como pendrive, tá? Eu vou inserir nesse computador agora um pendrive para vocês verem como esse pendrive vai ser executado na máquina. Acabei de colocar o pendrive na máquina. Vocês vão ver que ele vai aparecer dentro dessa região. Esse aqui é um antivírus para pendrive, né, que já apareceu. Eu vou fechar ele. E aqui é informando que já houve a necessidade da reprodução do disco. Observe que o pendrive ele apareceu aqui dentro, ó, dentro dos discos removíveis. Ó. É um pendrive de aproximadamente 8 GB, né, e está praticamente lotado. Né? Então essa barra vermelha informa que o disco está bem carregado de informação. Note que os demais discos não. Ó. Então, nesse momento, se eu inserir um segundo pendrive, um terceiro pendrive, um HD externo, vai apresentando junto com esse grupo. Tá? Nessa parte de baixo, eu tenho aqui acesso às unidades de redes. Então, verifica que eu tenho uma unidade de rede mapeada nesse computador. Então, através desse link aqui, ó, desse ícone, eu posso acessar a unidade I, a unidade D, né, que ela está identificada como a letra Y, no computador de IP 10.1.1.1.1.3. Então, através daqui eu posso ter acesso a um outro computador na rede, tá? Então, aqui você pode visualizar unidades mapeadas em rede que estão mapeadas localmente nesse computador, ok? Vou remover o pendrive, vocês vão ver que vai sumir aquele disco removível, né? Eu já não tenho mais acesso a ele, tá ok? Tá, dando continuidade. Quando eu clico sobre uma unidade, eu consigo ver informações dela nessa barra aqui, ó. Tem uma barra auxiliar onde eu possa visualizar informações do que está selecionado. Observe para vocês verem que eu estou selecionado o disco C, né? Tá falando para mim que ele tem um espaço usado e livre eu tenho 37.9 GB livres, né? Usado 80 e poucos. E o sistema de arquivo desta unidade é um sistema NTFS. Quando eu troco, eu tenho novas propriedades. Então aqui eu tenho acesso a informações, né, de material selecionado, do material que está sendo selecionado, ok? Quando eu estou fazendo essa seleção, pessoal, eu estou dando um clique único, tá? Suponha-se que eu queira saber o que existe dentro do meu disco local C. Eu tenho duas opções. Uma opção eu posso dar 2 cliques aqui. Observe que abriu, que agora eu estou vendo, ó, dentro de computador, dentro do disco local C. Então eu estou vendo a informação do disco local C. Caso eu queira voltar na opção que estava antes, é só clicar, ó, na setinha voltar. Voltei como estava antes. Então, quando você quer abrir um item, seja um driver ou seja uma pasta, através do painel direito, você vai sempre acessar dando um duplo clique. Para acessar usando o painel esquerdo, basta dar um único clique. Então, se eu clicar na unidade C, observe que também abriu o conteúdo dela de cá. Então, quando você seleciona uma pasta ou um drive no seu painel esquerdo, você consegue visualizar suas informações no painel direito. Observe que quando cliquei sobre a unidade C, consegui visualizar, ó, um total de 8 itens, né? Todos estes 8 itens são pastas, né? Tá? Consegui ver a propriedade deles aqui, ó, 8 itens, né? E visualmente verifico que todos são pastas, ok? O que é uma pasta? Revisando, uma pasta é um local onde o usuário pode organizar os seus dados, né? Pode conter arquivos agrupados de forma organizada. Quando eu cliquei no disco local D, eu vou ter acesso às informações do disco local D. Note que as informações elas não coubem nesse painel. Houve a necessidade de usar esta barra, tá? Esta barra é chamada de barra de rolagem. Através dela eu posso rolar com as informações, ó, os itens eles estão subindo e conseguindo eu visualizar as informações mais embaixo. Tá? Então, através disso, eu posso ter acesso à informação que não coube na tela.
tá? Então, eu posso usar a setinha voltada para descer, voltada para baixo para descer, a setinha voltada para cima para subir o conteúdo, tá? Eu posso clicar no espaço baixo, ó, no espaço abaixo ou acima para subir, ou posso clicar sobre a barra e mover o mouse, ó, tá? Pode existir dois tipos de barra de rolagem. No momento, eu tenho a barra de rolagem, essa que eu estou usando, que é a barra de rolagem que está na vertical, né, que eu posso mover para cima e para baixo. E há casos como aqui agora, ó, eu tenho a barra de rolagem, ó, tem ela na horizontal também, que funciona da mesma forma, ó, tá? Não estava cabendo 100% das informações, ela apareceu para poder mover para a direita e para a esquerda, ok? Note que agora, além das pastas, eu tenho também, ó, vários ícones com desenhos diferentes. Esses ícones, pessoal, são chamados arquivos. O que é um arquivo? Um arquivo é fruto de um trabalho realizado no computador. Então, tudo que você faz no computador, tudo que você movimenta no seu computador, que não seja uma pasta ou um driver para salvar informações, é uma pasta. Ou desculpa, pessoal, é um arquivo. Então, o arquivo ele é nada mais nada menos do que fruto de um trabalho. Por exemplo, uma foto. Esse aqui eu sei que ele é uma foto. Vamos dar 2 cliques sobre ele para executar esse arquivo. Olha, é uma foto. É uma foto retirada aqui na assistência. Então, uma foto, ou seja, uma imagem, é um arquivo, ok? Aqui, ó, eu tenho textos, ó, texto, baixar. Se eu abrir, ó, eu abri esse texto. Então, esse material digitado aqui, ele é um arquivo. Ele é um arquivo de texto, ok? Eu tenho aqui, ó, contrato Biolab. Se eu abrir aqui, ó, é um arquivo de texto mais complexo. Então, isso, pessoal, é um arquivo. Ok? Então, o arquivo nada mais é do que fruto de um trabalho. Olha, isso daqui é uma planilha, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir uma planilha. Tá? Então, essa planilha nada mais é do que fruto de um trabalho. Alguém desenvolveu essa planilha aqui. Tá? Então, tornou-se um arquivo. Dando continuidade, pessoal. Então, nós podemos ter tanto pasta quanto arquivos. No painel esquerdo, note que quando eu passo o mouse sobre ele, do lado de cada unidade aparece uma setinha. Essa setinha que apresenta para você no início da unidade, você pode abrir a estrutura de pastas desse drive ou dessa pasta. Quando eu clico nessa setinha, observe que eu estou com a unidade D aberta no momento. Se eu clicar na setinha do lado D, a estrutura de pastas que estão aqui, ela é apresentada de cá também. Ó. Olha para vocês verem. Porém, os arquivos não apresentou. Por quê? Porque no painel esquerdo não aceita a visualização de arquivos. Somente drivers e pastas. Ok? Observe que dentro da pasta install tem uma nova setinha. E na pasta Jéssica não tem essa setinha. Isso significa que dentro da pasta Jéssica não existe nenhuma outra subpastas para ser visualizada. Então, se eu clicar aqui, ó, eu só tenho somente arquivos, ó. Várias imagens, ó, mas não tenho nenhuma pasta, tá? Já na install, você vai notar que eu tenho. Se eu clicar sobre a install, eu vou ver o conteúdo dela aqui dentro. Observe para você ver, eu tenho várias pastas, né? E tenho um arquivo. E se eu clicar só na setinha aqui, ó, eu vou ter acesso agora, ó. Continuo vendo a pasta install, mas eu posso ver as subpastas da pasta install aqui dentro. Então aqui eu, ó, todas elas têm setinha, o que significa que todas elas têm novas subpastas. Tá vendo? Então dessa maneira eu posso ir entrando dentro do conteúdo. Quando eu cliquei, ela abriu. Se eu clicar de novo, ó, elas vão fechando. Tá? Então através desse painel esquerdo eu posso ir navegando nas subpastas, tá? E posso ir navegando aqui também, né? A diferença, se eu estiver navegando aqui, ó, sempre com duplo clique. Se eu estiver navegando aqui, eu vou dando um único clique só, o conteúdo já vai se abrindo, tá? Ok? Então é através disso que eu vou pesquisando os conteúdos, ó. Se eu cliquei na setinha do D aqui, ó, eu fechei o D, tá? Então fechei tudinho, voltei, cliquei no D, eu estou dentro do D, tá? Outra forma de você acompanhar o local exato que você está é você sempre acompanhar pela sua barra, essa barra aqui em cima, que ela é chamada barra de endereço. Essa barra de endereço, pessoal, ela vai informar o local onde você está. Note que no momento eu estou dentro do computador, dentro da unidade D.
Se eu for entrando novamente, ó, vou entrar em install, vou entrar em client.com, ele está informando, ó, estou dentro de computador, depois dentro do D, depois dentro do install, depois dentro de client. Então, ela vai informando o endereço onde eu estou. Daí o seu nome, barra de endereço. E através dela também, eu posso voltar a qualquer ponto eu quiser. Se eu usar a setinha, eu vou voltando um por um. Mas eu posso vir direto aqui em computador, ó, e voltar lá no meu computador. Tá? Respeitando, ó, eu larguei as pastas abertas. Sem problema nenhum, porque se eu quiser ir agora no client novamente, .com lá, ó, eu posso só clicar aqui, ó, automaticamente eu já pulei, ó, para esse local todo. Por quê? Porque a estrutura de pasta já está aberta, tá? Mas eu posso fechar aqui, ó. Fechei aqui, ó. E note que todas essas unidades, pessoal, elas saíram do computador. Né? Então, quando eu cliquei em computador, todas estão dentro de computador. Se eu clicar aqui, ó, eu até fecho elas, ó. Então, muitas das vezes, talvez no computador de vocês vai estar desse jeito aqui. Vocês vão falar para mim, olha, mas no painel esquerdo eu não consigo visualizar as unidades C, D, E. Por quê? Porque está fechado a pasta computador. Então, você vai ter que dar um clique nela para você poder abrir e ter acesso às unidades. Ok? Tá? Vamos dar uma visualizada nos arquivos da unidade E. Quando eu abrir os arquivos da unidade E, note que todos os arquivos eles estão sendo visualizados, sempre quando eu estou clicando no E, no D, qualquer unidade minha, ó, elas estão sendo visualizadas em lista, porém com várias informações dos arquivos, né, com as informações bem detalhadas. Tá? Vou novamente no D, olha para você ver, está indicando para mim o nome, está indicando para mim a data de modificação e a hora, né, a última data e a hora que cada item desse foi acessado. Aqui, ó, está indicando, vou aumentar um pouquinho, ó, o tipo de arquivo que é. Por exemplo, está falando que isso aqui é uma pasta, ó, esse aqui é uma imagem, né? Quando eu cliquei aqui até gerou uma visualização em miniatura aqui, ó. Está falando que esse aqui é um documento do Microsoft Word, ó, se eu parar o mouse aqui, ó, ele vai terminar de completar a escrita para mim, né? Está falando que esse aqui é um arquivo em lote do Windows, está falando que esse é um arquivo em texto, vamos descer mais. Está indicando que esse é um aplicativo. Está indicando que esse é um documento do Adobe, né? Que nós conhecemos como PDF. Tá? Então aqui é possível visualizar detalhes das pastas, das datas e do tipo de cada um. Essa visualização ela pode ser facilmente alterada. Como alterada? Através da nossa barra de ferramentas. Tá? Então se você clicar nessa setinha aqui do lado, ó, você pode alternar entre o conteúdo. Olha para você ver, nós estamos vendo no modo detalhe. Eu posso mandar visualizar no modo lado a lado. Olha, os ícones vão ficar maior, né? E embaixo dele que vai apresentar o detalhe dele, ó. Se eu clicar na setinha, eu posso mandar mostrar em modo de conteúdo. Ficou dividindo cada item, ó. Vamos descer para ver os arquivos, ó. Cada item, ó, mostrou o tamanho do arquivo. E temos mais modos, ó. Temos a opção de ícones grandes, né? Então são opções. Tem pessoal que acha exagerado, mas é opção. E note que os arquivos eles são até visualizados parte do conteúdo. Temos ícones grandes. Muita gente gosta de usar ícones grandes. Temos ícones médios, tá? Que é muito bacana de ser usado. Temos ícones pequenos, tá bom? Que são visualizados só os ícones. Olha a vantagem. Não houve a necessidade do uso das barras de rolagem. Todo o conteúdo coube na página. Então você economiza espaço, né? Temos o lista, que tudo é numa forma de listagem. E temos o detalhe, né? Que é o que estava por como padrão. Ok? Então, através daqui, eu consigo, né, desse botão, eu consigo fazer o quê? Alterar o modo de exibição. Tá? Então, essas ferramentas não vão me modificar nada no conteúdo. É somente na maneira de visualizar as informações. Já esse botão do lado, ele apresenta uma prévia de uma visualização. Ele vai mostrar para a gente um painel do lado direito, tá? Onde é possível ver uma miniatura do arquivo que está aberto. Note que quando eu cliquei sobre ele, um novo painel apresenta à nossa direita. Se eu clicar numa pasta, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque uma pasta ela não é um conteúdo. É simplesmente um recipiente onde armazena conteúdos. Olha para você ver. Quando eu cliquei, ó, no arquivo da imagem, ó, a imagem apareceu. Quando eu clicar no arquivo do tipo de texto, ele já vai aparecer o arquivo. Ele vai pré-abrir o arquivo aqui. Então você pode ter uma noção do que está escrito dentro do arquivo. Ó.
Você tem um acesso ao conteúdo. E esse painel, pessoal, ele abre qualquer tipo de arquivo, desde que vocês tenham esse aplicativo instalado na sua máquina. Tá? Por exemplo, você tiver um arquivo do Word, você não vai conseguir visualizar se você não tiver o Word instalado. Tá bom? O Excel, uma planilha do Excel. Ó. Você tem uma prévia da planilha. Ok? Então, através dessa opção, nós podemos exibir e ocultar esse painel de visualização. Tá bom? Já esse botão com esse ponto de interrogação, vocês vão conseguir visualizar ele praticamente em todo local do Windows. Através desse botão você vai abrir o painel de ajuda. Então, através desse item, você pode localizar, né, a parte de ajuda do computador, você pode fazer pesquisas. Nós vamos estudar essa parte de ajuda mais no final do curso. Através daqui, nós temos algumas outras opções também. Vamos aqui no disco D, tá? Nós temos as opções principais, são as opções de organização, tá? Não vamos estudar por enquanto essa opção, nós vamos estudar ela nas partes de Windows Explorer. Essas três opções também, tá? Essa opção de gravação, pessoal, nós não vamos trabalhar nela através do Windows, não. Essa opção é usada para gravar CD. Nós vamos usar ela quando estivermos trabalhando com o Nero, que nós já vamos ver os trabalhos direto no Nero. Temos aqui, ó, a opção de nova pasta. Ou seja, através desse atalho, nós já podemos solicitar o Windows que crie uma nova pasta para a gente aqui dentro. Olha para você ver, com um simples clique, a pasta já é criada e já é selecionada para receber um novo nome. Nesse momento, você pode dar um nome novo para ela. Quer ver? Vou criar aqui com o nome de minha pasta. Olha lá, acabei de criar com o nome de minha pasta. Para confirmar, clico fora ou teclo Enter, né? Se eu abrir essa pasta, ó, eu não tenho nada dentro da minha pasta, porque ela foi recentemente criada, ok? Vamos voltar para o E, tá? E vamos apagar essa minha pasta. Seleciono ela, pressiono a tecla Delete e confirmo, ok? Criando pastas também, pessoal, pode ser usado da mesma maneira com que vocês aprenderam aqui fora, ó. Lembra que vocês clicavam com o botão direito, nova, pasta? Se eu fizer esse procedimento aqui, no momento aqui, eu vou estar criando uma pasta aqui fora. Por quê? Porque eu iniciei o botão direito aqui fora. Olha, se eu quiser criar uma pasta aqui dentro, eu vou iniciar o botão direito aqui dentro. Ó. Nova pasta. Observe que a pasta ela foi criada aqui dentro, não aqui fora. Ok? Vamos deletar essa pastinha. Ok? Pessoal, com isso nós encerramos a parte aqui do meu computador. Tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa parte. Vamos ver alguma coisa sobre cópias de arquivo. Ok? Até a próxima, pessoal.